Existem lugares no mundo onde a própria terra parece ter morrido, mas se recusa a ser sepultada. Na fronteira sul das terras pictas, onde as florestas virgens dão lugar a depressões esquecidas pelo sol, o ar muda de peso. Ele se torna espesso, gorduroso, com um sabor metálico que impregna o fundo da garganta. Conan avançava com cuidado. O guerreiro da Ciméria não temia feras, homens ou os reis de reinos decadentes, mas seus instintos, moldados na crueza das montanhas do norte, gritavam um aviso silencioso a cada passo. Sob suas botas de couro gasto, o solo firme havia desaparecido há horas, substituído por uma lama negra e cinzenta que sugava seus pés como se estivesse faminta. A névoa ali não flutuava. Ela rastejava. Era uma fumaça densa, amarelada, que cheirava a carne exposta ao sol e a lodo estagnado. À sua frente estendia-se uma planície de águas escuras que parecia não ter fim. Um espelho de chumbo derretido, imóvel, onde nenhum peixe saltava e nenhuma ave ousava planar. O Lago dos Mortos. Um lugar que os mapas civilizados ignoravam, mas que as lendas tribais sussurravam como o covil das coisas que o tempo esqueceu de apodrecer. Conan parou à margem, ajustando o cinturão de couro que sustentava sua pesada espada de aço. Ele precisava atravessar. Voltar significava cair nas mãos de uma horda de caçadores pictos que o perseguiam há dias. Seguir em frente significava desafiar o desconhecido. O cimeriano olhou para a água negra. Ela parecia morta. Mas o que Conan não sabia, e o que nenhum homem vivo poderia prever, é que a morte daquele lago não era o fim de nada. Era apenas o começo de uma fome que esperava há séculos. E aquela água estagnada estava prestes a cobrar um preço em sangue que nem mesmo o bárbaro mais forte do mundo seria capaz de suportar. O primeiro passo de Conan na água emitiu um som surdo, um estalo de vácuo, quando o pântano envolveu suas panturrilhas. A água era fria, de uma frieza sobrenatural que parecia queimar a pele através das calças de couro. Não havia correnteza, mas o bárbaro sentia a pressão do líquido contra suas pernas, como se a própria água estivesse se fechando ao redor dele, prendendo-o. À medida que avançava, a profundidade aumentava rapidamente. Em poucos minutos, a linha negra do lago subiu pelas suas coxas e atingiu sua cintura. O fundo do lago era uma armadilha enganosa. A cada passo, o pé de Conan afundava em camadas de vegetação em decomposição e ossos antigos que se quebravam com um estalo abafado sob o seu peso. O cheiro tornou-se quase insuportável. Era o odor da carne que apodreceu na água, misturado com o gás sulfúrico que borbulhava da lama profunda. Conan ergueu o braço direito, mantendo a empunhadura de sua espada seca acima da superfície. Seu peito largo subia e descia com força enquanto ele lutava contra a densidade do pântano. A névoa ao seu redor começou a se fechar, reduzindo sua visibilidade a poucos metros. Ele estava isolado do mundo. Não havia céu, não havia terra firme, apenas ele, a água cinzenta e o silêncio mortal. Foi então que o silêncio se quebrou. Não foi um rugido, nem o grito de uma fera. Foi um som suave, o som de algo que se arrasta. Um borbulhar constante começou a se espalhar ao redor do cimeriano, como se o pântano estivesse começando a ferver. Conan parou, congelando cada músculo do seu corpo. A 30 metros de distância, a superfície lisa do lago foi rompida. Algo estava subindo, e não vinha sozinho. O que estava emergindo daquela lama negra não pertencia ao mundo dos vivos, e Conan percebeu, com um arrepio na espinha, que o lago não estava vazio. Ele estava vivo de uma forma grotesca. Da água escura, uma silhueta se ergueu devagar. No início, parecia apenas um galho retorcido por séculos de submersão, mas quando a névoa se afastou por um segundo, Conan viu a verdade. Era um braço. Um membro longo, com a pele acinzentada e gasta pelo tempo, desprovida de unhas.
onde os ossos das articulações apareciam através de rasgos na carne apodrecida. Logo atrás daquele braço, um crânio surgiu. Não era um osso limpo, mas uma cabeça humana que ainda retinha tiras de carne cinzenta grudadas às bochechas cavadas. Os olhos haviam sumido, substituídos por duas órbitas vazias, cheias de lama negra, que escorria como lágrimas escuras. A boca abriu-se em uma fenda eterna, revelando dentes podres e uma língua enegrecida. Antes que o bárbaro pudesse reagir, outra criatura emergiu à sua esquerda, depois outra à direita. Em poucos segundos, dezenas de cabeças e ombros em decomposição rompiam a superfície do lago, cercando o cimeriano em um círculo perfeito de horror. Eram os antigos guerreiros que haviam morrido naquele pântano ao longo das eras. Pictos, cimérios, soldados de impérios esquecidos, todos unidos pela mesma maldição da carne corrompida. Eles não respiravam, eles não gritavam, mas o desejo de consumir o que ainda tinha vida movia suas carcaças com uma velocidade assustadora. As criaturas começaram a marchar através da água na direção de Conan. Seus movimentos eram desajeitados, mas implacáveis. O cimeriano praguejou contra Crom e desferiu o primeiro golpe. Sua espada de aço cortou o ar com um assobio mortal, atingindo o pescoço da criatura mais próxima. A cabeça apodrecida voou longe, caindo na água com um baque surdo, mas o corpo decapitado não parou. Ele continuou avançando, estendendo as mãos ossudas para agarrar o pescoço do bárbaro. Conan percebeu, no meio daquela água fétida, que cortar a carne não seria suficiente para parar o que já estava morto. Ele estava no terreno deles, com a água na cintura, e as criaturas estavam prestes a puxá-lo para as profundezas onde o ar nunca mais chegaria. O pântano transformou-se em um abatedouro de mortos-vivos. Conan girava sua espada com a fúria de um homem que se recusa a morrer na lama. Cada golpe de sua lâmina destruía costelas expostas, decepava braços cinzentos e esmagava crânios amolecidos pela umidade. Mas para cada monstro que ele destruía, 3 outros se arrastavam para o seu lugar. A desvantagem física de Conan era terrível. Com a água batendo na altura do peito agora, ele não conseguia usar a agilidade das suas pernas. Seus movimentos eram retardados pela densidade do líquido. Uma das criaturas podres conseguiu se aproximar pelas costas, cravando os dentes estragados no ombro esquerdo do bárbaro. Conan soltou um urro de dor pura e ódio, cravando o cotovelo na face do monstro até sentir o osso da criatura ceder. O sangue vermelho de Conan começou a se misturar com a água negra e o chorume que saía dos corpos das abominações. O cheiro de morte era tão forte que os olhos do cimeriano ardiam, turvando sua visão. Outra criatura agarrou sua perna por baixo da água, puxando-o com uma força sobrenatural. O bárbaro perdeu o equilíbrio por um instante, afundando a cabeça na água fétida do lago. Submerso na escuridão do pântano, o horror era ainda maior. Através da água turva, Conan viu dezenas de outras mãos e pernas se movendo no fundo, subindo como vermes que saem da terra. Seus pulmões clamavam por ar, mas tudo o que havia ao redor era o gosto de decomposição. Com um esforço monumental, usando o fundo do lago para pegar impulso com o pé direito, Conan impulsionou seu corpo para cima, rompendo a superfície e puxando o ar úmido para dentro do peito com um som ruidoso. Ele limpou a lama do rosto com o braço sangrando, sabendo que se caísse mais uma vez, aquela água seria o seu túmulo definitivo. Cercado e exausto, Conan percebeu que a força bruta não venceria aquela horda infinita. As criaturas eram movidas por um magnetismo sombrio que emanava do centro do pântano. Através da névoa, o cimeriano avistou uma antiga rocha negra coberta de runas. No topo dela, uma carcaça maior, vestindo os restos corroídos de uma armadura de bronze, regia o combate.
Era o rei daquele lago maldito, a âncora que prendia aquelas almas à carne morta. Ignorando as garras que puxavam seus braços, Conan avançou como um touro selvagem, quebrando os monstros no caminho. Seus músculos gritavam de fadiga, mas sua determinação era feita de aço. Ao alcançar a rocha, a água baixou. O monstro rei saltou para esmagá-lo, mas o aço da ciméria foi mais rápido. Com as duas mãos, Conan descarregou um golpe vertical brutal. A lâmina partiu a coroa e o crânio da criatura até o peito. Um lamento agudo rasgou o ar, enquanto o monstro se desfazia em fumaça fétida. No mesmo instante, a magia quebrou. Ao redor de Conan, a horda parou. Os olhos gélidos se apagaram e, um a um, os corpos em decomposição derreteram no lodo, afundando de volta para o abismo. O pântano voltou ao seu silêncio mortal. Conan caiu de joelhos na rocha, usando a espada como apoio. Na crueza da era iboriana, a verdade se impunha. O mundo não se importava com impérios ou deuses. No final, só restava a carne que apodrecia ou o aço que se recusava a quebrar. Para o bárbaro, a vida não era sobre glória, mas sobre a vitória brutal de respirar o ar do dia seguinte. Os deuses apenas observam e riem. O homem só conta com a força do próprio braço. Ele limpou o sangue do rosto, embainhou a lâmina e caminhou em direção à margem oposta. Ele havia sobrevivido. E nas crônicas desse mundo bárbaro, sobreviver é a única vitória que importa. E você, guerreiro, teria o aço necessário para sair vivo desse lago ou sua carne alimentaria o lodo? Se você caminhou com o cimeriano até o final, não deixe sua jornada sumir no pântano. Esmague o botão de gostei agora mesmo para fortalecer o canal.